O Caio, bom dia. Oi, Ana, bom dia. Como estão todos? Aqui estou eu. Prazer receber cada um de vocês aqui, pessoal, para dar início nesse projeto que, poxa, para mim é muito importante, né? Que é possibilitar a discussão sobre a reforma tributária na real, assim, na real mesmo, como funciona na vida real a reforma tributária, tá? É um prazer receber cada um de vocês aqui. Já estamos com um quórum bem bacaninha aqui, estamos começando. E aí, vou fazer um tempinho aqui só para a gente começar, pessoal, só chegando, áudio bom, vídeo bom, tudo certinho. Como é a primeira que eu estou fazendo, eu estou me ambientando aqui. Mas é isso, eu acho que está tudo certinho, né, pessoal? Então, a ideia, meus caríssimos, grande Wilton Maia, grande aluno meu da Paraíba, um prazer ter você aqui, meu amigo. Oi, Yara, tudo bem? Prazer. Quanto tempo que eu não falo com você, meu caro? Prazer te ver aqui, muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, assim, não vou enrolar muito, acho que a ideia aqui hoje é primeiro apresentar esse projeto, tá, pessoal? É um prazer enorme, um prazer, meu amigo, bom tê-lo aqui. Grande Rodrigo Jesus, grande Rodrigo. Prazer também, meu amigo, ex-estagiário nosso, grande profissional, gente boa toda a vida. Meus amigos, vamos lá, sem muitas delongas, um baita prazer receber cada um de vocês aqui, aqueles que vão assistir depois. O escopo aqui, a ideia desse projeto que a gente criou é falar sobre a reforma tributária na real, como diz o nome, na verdade. O que de verdade vai impactar na realidade de você, empreendedor, de você das empresas, daquele cara que opera no dia a dia, seja uma empresa do Simples Nacional, seja até um MEI mesmo, porque assim, a reforma tributária, ela nasce lá em 2023, com a emenda constitucional 132, mas ela tem aí 10 anos quase de transição, né? 7 anos no papel por conta da legislação, mas na prática acaba sendo em torno de 10 anos de transição. E aí, gente, sem vender muito caro, fato é que a reforma tributária ela impacta toda e qualquer empresa, todo e qualquer empreendedor, mesmo a empresa menor, mesmo a empresa do Simples Nacional, mesmo um MEI, até a empresona lá gigante do lucro real e etc, etc. Então, meus caríssimos, a ideia nesse projeto que começa hoje, a gente vai por bastante tempo batendo esse papo periódico e fazendo essa troca com vocês, a ideia é trocar, mas a ideia é essa, é falar da realidade, tá, gente? Sem enrolar muito, sem ficar muito no juridiquês. Todo empresário tem uma questão e essa questão vai ser endereçada pela gente ao longo desses bate-papos, tá? Hoje, eu sou, para quem não me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Leonardo Ventura, tá? Eu sou advogado de formação, mas atuo na área tributária há mais de 25 anos. Então, tenho utilizado hoje em dia a alcunha de estrategista tributário. Por quê? Porque, gente, tributário é um bichinho que eu costumo brincar, que ele fica no meio do caminho entre o direito e a contabilidade e permeado por questões relacionadas à administração, economia e por aí vai. Então, mais do que um advogado, mais do que eventualmente uma pessoa que tem conhecimento da parte contábil tributária, eu acabo sendo um estrategista tributário por entender desse setor há tanto tempo. Tá? Sou advogado de formação, atuo há 25 anos na área tributária, sou professor da FGV, da IBMEC, de várias outras instituições, sou sócio do Ventura Advogados, fui sócio do Tosini Freire, atuei na Deloitte Touche Tohmatsu, que é uma firma internacional de auditoria, sou empresário, tenho empresa, então até por isso de querer falar que muitas vezes, meus amigos, a gente discute questões tributárias com o viés do advogadão, quando na verdade o que o empresário quer entender é como isso afeta o meu caixa, como isso ajuda a minha vida, né? Então, eu sou empresário também e sou mentor de advogados e de empresários
especificamente na questão tributária. Até dando já um spoiler para quem está aqui, a gente está lançando aí no próximo mês, eu junto com o meu sócio, parceiro e amigo Caio Henriques, a gente está lançando uma mentoria específica para possibilitar os advogados aproveitarem o que eu chamo de oceano azul da reforma tributária, esses 7 próximos anos, que a gente vai ter muito trabalho por aí, tá? Mas é isso. Além disso, e não menos importante, aliás, muito mais importante do que tudo isso, eu sou o marido da Ana, o pai da Alice, o padrasto do Pedro. Para quem está aqui e me conhece, eu sou guitarrista, entre outras cocetas más. Gente, muita gente chegando, é um prazer tê-los todos aqui. Qual é a história de hoje, meus amigos? E o que eu reservei para a gente conversar hoje, ainda que muito objetivamente, tá? Ponto 1, tá? Vocês devem ter visto, eu separei um tema, que são as 5 principais operações que vão ser impactadas pela reforma tributária. Eu pensei aqui muito rapidamente 5 operações que eu vejo que vão ter impactos muito significativos da reforma, e a frase feita aqui, a frase importante é: os empresários, de um modo geral, ainda estão muito passivos, muito devagar no que se refere à reforma tributária, e a reforma está batendo na porta aí. A partir de 1º de janeiro de 27, a gente já vai ter o primeiro grande marco financeiro da reforma tributária, quando eu troco PIS e COFINS pela CBS, e com isso, em grande parte das atividades, eu vou ter um aumento grande de tributação. Tá? Então, meus amigos, simples como isso, tá? O que eu pensei? Eu vou falar rapidamente um panorama da reforma tributária, bem objetivo, que eu acho que a maioria do pessoal já conhece. Isso é um tema que vai se repetindo ao longo das lives, não tem muito jeito, tá? E 2, eu vou falar muito diretamente sobre 5 operações que eu vejo que terão impactos tributários relevantes. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas a reforma tributária tende a aumentar muito a carga tributária dos prestadores de serviço em geral. Muito. Então, aquele teu cliente, para você que é advogado, que atua na área de prestação de serviço, seja você tributarista ou não, ele precisa do teu apoio, para se estruturar. Todo mundo volta para a prancheta para reestruturar os seus negócios, tá? Então, sem vender caro, quais são as 5 operações que eu vou tratar aqui? Primeiro, serviços em geral, muito impactado pela reforma tributária. Muito, tá? 2, oi Vivi, prazer ter você aqui, minha cara. Que bom. 2, as empresas do Simples Nacional, tá? Rolou boato por aí, até falando que o Simples acabou, o Simples... Não é nada disso. O Simples Nacional, ele continua sendo muito importante. No entanto, e aí até naquela história da urgência, meus amigos, até setembro desse ano, as empresas do Simples Nacional vão ter que tomar uma decisão muito importante que vai mudar o planejamento, que vai virar o jogo do planejamento tributário delas para os próximos anos, em especial para 2027 como o primeiro marco. Então, assim, tem muita gente, e aí, de novo, falando de uma forma simples, aqui não é o professor, aqui eu acho que é troca, mas as empresas do Simples Nacional estão dormindo com isso e elas vão ter um impacto muito importante, tá, gente? Então, serviços em geral, Simples Nacional e o tal do regime híbrido, que eu vou explicar muito rapidamente. Empresas que atuam com aluguel de bens, porque aluguel de bens hoje, meus caros, não é tributado por tributos do consumo, não tem ISS nem ICMS, não tem. E agora, com o IBS, passarão a ser tributados. Vejam aqui que eu estou falando do aluguel em geral, não estou nem falando da questão relacionada ao aluguel de imóveis por pessoa física. Por quê? Isso também muda pra caramba na reforma tributária, meus amigos, vai mudar muito, tá? Mas isso será um tema de uma live específica um pouco mais à frente, tá? Além disso, empresas que têm contratos de longo prazo. Por quê, meus amigos? A empresa que tem contrato de longo prazo, essa empresa que tem contrato de longo prazo, ela necessariamente vai ter que rever o impacto da reforma não só hoje, né? Ou a partir de 1º de janeiro de 27,
mas como aquela operação vai ser afetada ao longo do contrato. Resumo, a gente fixou uma operação lá, fechou um contrato, vamos dizer, com a Petrobras, usando um exemplo que é do nosso dia a dia aqui, um exemplo grande, tá? Você entrou num contrato com a Petrobras que vai ser executado ao longo de 5 anos, faturado ao longo de 5 anos. Nesses próximos 5 anos, a tributação vai mudar completamente com a entrada da reforma tributária financeiramente lá em 1º de janeiro de 27, né? E depois, ao longo dos anos, com a progressão da entrada do IBS e CBS. Então, como é que a gente faz com isso? E, por fim, a questão da tributação no destino. Por quê? A reforma tributária, ela muda como se tributa esses tributos sobre consumo, para quem é devido o imposto sobre o consumo, tá? E, com isso, por exemplo, um caso prático da vida real, de novo, uma distribuidora de medicamentos que está localizada lá em Goiás para ter incentivo fiscal, mas que ela vende para o Brasil inteiro. Por que ela fez isso lá no passado? Provavelmente para ter incentivos fiscais de ICMS, provavelmente para isso. Com a entrada em vigor da reforma tributária e o término desses incentivos fiscais, faz sentido? E a tributação vai ser onde está o consumidor. Faz sentido essa empresa continuar localizada lá em Goiás? A gente vai conversar sobre isso também hoje, ainda que muito objetivamente, tá, meus caros? Então, tranquilo até aqui, todos me ouvem bem, me veem bem, entendido? Gente, podem perguntar qualquer coisa, eu tô aqui para isso, tá? Antes de mais nada, é um prazer receber cada um de vocês aqui, então contem comigo, tá? Meu direct está aberto para vocês, para toda e qualquer dúvida, como sempre teve. Quem foi meu aluno, tem alguns alunos aqui, sabe que eu brinco que minha aula tem garantia, né? A Vivi sabe disso, o Wilton Maia sabe disso, a galera sabe, né? Quem foi meu aluno, que minha aula tem garantia. Então pode entrar em contato comigo, falar comigo no inbox, WhatsApp. Eu sei que é uma fase muito importante e desafiadora. Dito isso, meus amigos, tá? Antes de mais nada, e aí como um contexto, tá? Tiagão, como um contexto, meus caros, é o seguinte: reforma tributária não muda só nome de tributo. Ah, Léo, vai sair lá PIS, COFINS, ICMS, ISS, não sei o quê, e vai entrar IBS e CBS. Ah, só mudou nome. Não, velho, mudou muita coisa. Sim, na real mesmo, a reforma é uma das maiores mudanças na forma de fazer negócio no Brasil. Cara, não é só sobre tributo, é como fazer negócio, tá? Então, o ponto é, meus amigos, se você é empresário, e eu sei que meu público aqui, meus amigos, tem muito empresário, né? Meu público em geral aqui, muito empresário, minha audiência. 2, se você é advogado ou consultor, mesmo que não seja da área tributária, entrou o Quintão aqui, que é da área trabalhista, por exemplo, o Tiago, trabalhista, previdenciário, acidente de trabalho, e por aí vai, tá? Meus amigos, todos nós precisaremos atuar na área tributária em alguma medida. Por quê? Falando para o empresário, não tem jeito, meu amigo, lamento te dizer, não tem jeito, vai mudar a coisa na tua empresa. Até para a gente, advogado, enquanto empresário, vai mudar muita coisa. 2, tá? Nós, advogados aqui, esses vários mestres que eu falei aqui, cara, você atua no trabalhista, por exemplo, o Quintão e o Tiago, que tem um monte de empresa que são clientes dele, muito significativas na área trabalhista. Eles são os Trusted Advisor, que a gente fala, os conselheiros dessas empresas que têm a confiança do dono da empresa. Cara, se ele não prestar esse serviço de alguma forma, seja via parceria, seja até incorporando diretamente, alguém vai prestar esse serviço. Então você abre flanco para ter concorrência no seu negócio. Então, essa é a ideia, tá? Dito isso, meus amigos, uma perguntinha rápida. Quem está assistindo aqui, empresário, advogado, contador, gestor, qual é a tua função e como a reforma tributária impacta na tua vida, tá? Respondendo a Yara também aqui, Yara colocou uma pergunta, obrigado Yara pela pergunta. Qual é a vantagem
da reforma tributária, tá? Gente, de uma forma muito simples, tá? A ideia da reforma tributária, como ela foi concebida lá no passado, em 2019, com a PEC 45, ela começou a ganhar mais força até ser aprovada em 2023. A ideia é simplificar o sistema tributário brasileiro, tá? Vai simplificar, Leonardo? A gente costuma brincar em aula e etc., dizendo o seguinte, tá? Que antes de chegar no céu, que vai ser 2033, quando a reforma tributária vai funcionar plena, a gente vai passar por um período um pouco turbulento. Por quê, meus amigos? Agora de 2026 até 2032, as empresas, grossíssimo modo, elas vão estar apurando os tributos atuais, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS e etc, 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 tá? E, ao mesmo tempo, a partir, por exemplo, do ano que vem, elas começam a apurar os novos tributos do sistema. Então, a CBS entra no ano que vem. Depois de 2029 a 2032, o ICMS e o ISS vão reduzindo para entrar o IBS. Em suma, a gente vai ficar tendo, grosso modo, duas apurações de dois sistemas tributários diferentes durante esse período. Então, objetivamente, simplifica nada. Na real, agora, de 2026 a 2032, não simplifica nada. Mas depois, a partir de 2033, simplifica a beça, tá, gente? Então, assim, é um caminho necessário, tá, Yara? É um caminho necessário para o país seguir um caminho mais seguro. A gente tem mais de 1 trilhão de contencioso, de processos na área tributária. Isso deve diminuir, pelo menos é o que a gente espera, deve diminuir com a reforma tributária. Lá na frente, lá em 2033. Então, assim, brinco dizendo que quem vai pegar essa reforma tributária, os efeitos reais, bons, efetivos da reforma, vai ser a Alice, a minha filha, quando ela tiver com 18 anos, o Pedro, meu enteado, quando ele tiver com 18 anos, e os filhos de vocês. Por quê? A gente, ainda tem a questão da prescrição tributária, ainda vai demorar uns 4, 5 anos para as coisas, para fechar as discussões, grosso modo, né? Fechar as autuações desse sistema velho para ir para o sistema novo. Enfim, meus amigos, melhora? Melhora, mas ainda vai demorar um tempinho, tá? Quintão pergunta aqui rápido. Léo, os acordos e convenções coletivas de trabalho ganham força com a reforma tributária? Sim, tá? Por quê? Quintão, o que acontece? Esses acordos, na reforma tributária, todas as empresas vão passar a apropriar créditos, grosso modo, créditos nas compras dos seus insumos, no pagamento de despesas, tá? Então, eu, Leonardo, proprietário de um escritório de advocacia, né, junto com os meus sócios, e proprietário de uma empresa de treinamento. O que vai acontecer? Ambas são prestadores de serviço, não tomam crédito de nada hoje. Quem toma crédito hoje no sistema é quem está no ICMS ou no PIS/COFINS acumulativo, ou seja, aqueles que vendem bens e mercadorias. Eu vou passar a apropriar crédito. Só que o principal crédito que eu poderia ter é mão de obra. Mão de obra, velho. Então, o que vai acontecer? A mão de obra não vai dar crédito, mas os benefícios pagos para os empregados, com base em acordo em convenção coletiva, vão poder ter crédito apropriado. Então, isso vai dar um baita de um ganho na tua área, tá, meu amigo? Mas vamos lá. Tranquilo até aqui? Oi, Alex. Prazer te ter também entre nós. Vamos que vamos. Então, meus amigos, escreve aí nos comentários se é advogado, se é empresário, se é contador. Vamos junto, tá? Como eu falei, a gente vai falar basicamente, vai tratar basicamente de 5 operações que eu entendo, que eu estou vendo, né? Claro, tem várias outras, tá, gente? Quando a gente for aprofundando na outra, tem um monte de coisa para fazer. Mas, basicamente, o que a gente tem? 5 operações que vão ser muito impactadas pela reforma. Prestação de serviço, empresas do Simples Nacional, aluguel de bens em geral, tá? A empresa que presta serviços de aluguel, prestações de serviço em contratos de longo prazo, contrato de 2, 3, 4, 5 anos, que vai passar por essa transição toda que eu estou falando. E, por fim, a mudança da tributação, que vai ser não onde eu estou localizado mais, mas no destino, para onde eu estou vendendo. Isso vai fazer uma dança das cadeiras no que se refere a mudanças de empresas, de locais. E isso vai ter impacto muito significativo
para essa empresa de um modo geral. Ok? Sem vender caro, gente, eu vou mostrar aqui. Cada um de nós vai ter situações para administrar no que se refere à reforma. Primeiro, prestador de serviço, meus amigos. Como eu falei, prestador de serviço, ele vai ter provavelmente um aumento da carga tributária. Por que, Leonardo? Em português, claro. Por que eu vou ter aumento de carga tributária quase que na maioria absoluta das vezes? Essa história do crédito, que eu comentei agora atrás com o Quintão, tá? O que acontece? Quando você é um prestador de serviço, você é contribuinte hoje do ISS. E o ISS, eu não uso o valor do ISS pago em serviços contratados para deduzir o valor do imposto que eu pago no final. Ele é o que a gente chama de cumulativo. Ele incide lá sobre a minha receita e ponto. Ou ele incide lá de algumas outras formas diferentes. Mas se eu paguei ISS quando eu contratei, por exemplo, um serviço de limpeza aqui no meu escritório, eu não vou poder tomar crédito disso hoje. O que vai acontecer no futuro? Eu vou começar a poder tomar esse crédito. Pô, legal, Léo, boa notícia. Mais ou menos. Por quê? Embora haja essa possibilidade de crédito amplo, que eles chamam de não cumulatividade plena, o maior custo do prestador de serviço, qual é? Mão de obra, né? Então, assim, um escritório de advocacia, qual é o meu maior custo aqui dentro? Equipe, gente, né? Tem um aluguel, tem não sei o que, eu vou tomar crédito de algumas coisas pequenas, vou. Mas a tendência é que o aumento de carga, quando contraposto com a quantidade de crédito que eu vou ganhar, vai dar inevitavelmente, o Dayub, que é contadora que sabe bem disso, tá? Vai dar um impacto muito significativo, meus amigos. Então, se você é proprietário de uma empresa prestadora de serviço, fique ligado, fique ligado. Você, sim, mesmo que seja do simples, mesmo que seja do lucro real, lucro presumido, você precisa rever o desenho da sua carga tributária. Aí você fala assim, Leonardo, carga tributária é coisa só do contador. Olha, é muito importante o contador nesse processo, mas o advogado ele também pode te ajudar com o planejamento, com o pensar dessa história, tá, gente? Então, assim, simples e direto. Qual é o impacto, tá? A causa que a gente viu vai ter aumento de carga tributária porque o prestador de serviço tem menos crédito, como regra geral. 2, qual é o impacto? Provavelmente eu vou ter um aumento de carga tributária. Qual é o risco? O risco é que, assim, eu posso ter a minha margem reduzida, e aqui, gente, é o ponto do empresário, vamos sublinhar isso, tá? A reforma tributária, ela sempre vai bater aqui, e esse é o ponto principal. O empresário, qualquer área que seja, ele tem o preço dele. Para formar o preço dele, ele pegou todos os custos da atividade dele e colocou uma margem de lucro desejável. Dentro desse custo, ele considerou os impostos, não foi, meus amigos? Considerou os impostos. Se os impostos aumentam e ele estava com preço fechado, o que acontece com a margem de lucro dele? Diminui ou até vira negativa. Então, a reforma é muito menos um jogo de direito, de contabilidade, e muito mais um jogo de preço, de operação, de ver como você vai fazer o seu negócio, tá? Aqui o Olímpio, um grande amigo, cliente, profissional na área tributária, gerente de tributos de uma mega empresa, tá? O Olímpio fala aqui, Léo, o fornecedor em 2027 dizer que vai manter o preço de sempre não é coisa boa, certo? Certo. Por quê? Ou ele vai ter um aumento de carga tributária e a margem dele vai espremer, ou se você é comprador dele e ele não mexeu no preço, ele pode ter uma redução na carga tributária dele que ele não está repassando para você. Veja que tem sempre os dois vieses. Primeiro, eu, enquanto prestador de serviço, eu tenho que ver como fica essa minha margem para eu ajustar ou não o preço com o meu cliente. Essa é a visão que eu vou dizer para frente. Como fica o meu preço para frente. Agora, 2, eu tenho um monte de fornecedor aqui. Se o meu fornecedor, por exemplo, teve uma redução do tributo dele,
Dependendo da estrutura contratual, eu também posso pedir para ele reduzir o preço. Posso negociar com ele essa redução de preço. Então, esse é o jogo real da reforma tributária. Muito mais do que a lei, que a Constituição, que a... É isso, tá, gente? Obrigado, Olímpio, pela pergunta. A propósito, meu professor, mestre, amigo Cristiano entrou aqui na live. Também queria agradecer ao professor Cristiano o apoio, a parceria de sempre. Estamos juntos. E os demais todos, Ronaldo, cara, é um prazer ter cada um de vocês aqui. Grande Dayubi, contador, um baita contador a propósito, Tiagão e por aí vai. Mas, gente, ficou claro, meus amigos? Então, assim, para o prestador de serviço, muda bastante coisa. Qual é a atuação? O que você tem que fazer? Simples como isso. Defenda a sua margem, defenda o seu caixa. Como você vai fazer isso? Enfrentar o problema. Reforma tributária, todo mundo fica ouvindo e fala assim, oh, tem aí a tal da reforma tributária, muito legal. Mas como ela impacta o teu dia a dia, a tua empresa? Você já mapeou? Eu já mapeei aqui no escritório. Sei direitinho o que eu tenho que fazer hoje para chegar lá em 1º de janeiro de 27, rodando sem perder margem com os meus clientes e também sem tentar fazer aumentos desnecessários de tributo. Essa é uma outra jogada, tá? Mas pergunta aí para mim, pode colocar aqui no chat ou depois me mandar via direct, o que você tem visto com relação a essa parte da reforma tributária, tá? Leonardo, mas a reforma, você está falando aí que pô, só fica plena em 2033, é isso mesmo? É, só que a partir de 1º de janeiro de 27, ou seja, depois de amanhã, ou seja, daqui a 7 meses, já entra em vigor o primeiro grande marco financeiro da reforma tributária, meus amigos. O primeiro grande marco, que é o quê? Quando eu troco o PIS e COFINS pela CBS, pega o exemplo aqui do meu escritório de advocacia, lucro presumido, eu pago 3,65% de PIS e COFINS. Eu vou passar, grosso modo, para 9% de CBS. Eu, por ser advogado, até né, a atividade do advogado, do contador, etc., tem uma redução de 30% nessa alíquota, tá? Mas mesmo assim, eu vou trocar uma tributação de 3,65 por um 6,7. Em números, eu estou perdendo lá 3, 4% da minha margem. 3, 4% daquilo que ficava no meu bolso não vai ficar mais. Sou só eu que estou passando por isso? Não, praticamente todo prestador de serviço vai passar por isso nessa virada de chave. Ficou claro, meus amigos? Então vamos para frente, tá? Você já se perguntou, e aqui é a pergunta que eu coloquei, aquelas perguntas-chave, você já se perguntou se, com a reforma tributária, o seu preço ainda se mantém competitivo? Se você está perdendo margem de lucro ou serão necessários ajustes? Essa é uma pergunta que fica para todos nós, tá, meus amigos? Ponto 2. Empresas do Simples Nacional e o tal do regime híbrido. Leonardo, que catso é regime híbrido, tá? Vamos lá. O Simples Nacional, olá, todos estão chegando, prazer tê-los. O Simples Nacional é um regime simplificado de apuração de tributos para aquelas empresas que faturam até 4,8 milhões ou faturaram 4,8 milhões no ano anterior, tá? Primeira pergunta que fica, isso a gente explica em toda a aula de planejamento tributário, eu, meu sócio Caio, que está aí na live, todo professor de direito tributário, vai falar assim, simples é bom? É bom. Mas ele sempre é bom? Não. Sempre tem que fazer conta, e aí entra o Dayubi, contador, meu amigo aqui, entre todos nós que de alguma medida atuamos nisso. Então, a primeira mística que deve ser quebrada aqui é, o Simples Nacional é sempre o melhor regime? Não. Vou dar um exemplo prático. Escritório de advocacia. Sendo bem pragmático, o escritório de advocacia que começa a faturar em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, já não vale mais a pena, pelo menos já não valia até 2026, estar no Simples, tá? Valeria mais a pena mudar para o lucro presumido. Mas, Leonardo, 2 milhões é muito menos de 4,8 milhões, não é isso? É. Só que, amigos, não é porque o nome é simples que ele é mais barato. Ele é um pouquinho mais simples, eu vou dizer mais ou menos, tá? Mas
Então, sempre, e aí o primeiro apoio que fica a primeira mensagem que fica amigão, você está no Simples Nacional, reavalia se realmente vale a pena. Outro dia eu estava conversando com um amigo advogado, até da nossa mentoria do G10, e ele falou para mim, pô, Léo, eu faturo, sei lá, 3 milhões no meu escritório, e estou no Simples desde sempre. Eu falei, cara, já está pagando mais imposto do que deveria, tá? Aí ele falou para mim, mas poxa, eu tenho medo, porque se eu migrar do Simples por presumido, aumenta a fiscalização. Essa é uma outra mística que eu queria tirar. Aumenta, talvez aumente, tá? O risco de fiscalização, porque tem umas obrigações acessórias adicionais pontualmente, tá? Mas, tá? Isso não é uma tônica, na verdade é uma loteria, fiscalização, e você não vai ficar pagando tributo a mais por conta disso, né? Então, são coisas que a gente tem que ver, tá? Então, o que acontece? Com a reforma tributária entra o tal do regime híbrido, que até o Caio está colocando aí no chat, tá? Qual é a história? No Simples Nacional, é um regime simplificado em que eu pago vários tributos dentro de uma única guia, tá? Dentre os quais eu tenho os tributos sobre o consumo, em especial, vou falar do PIS e da COFINS, que são duas contribuições que são pagas por qualquer empresa. PIS e COFINS deixam de existir agora no final desse ano, tá? No final desse ano, e eles entram em vigor a CBS, que substitui o PIS e COFINS. Só que qual é a questão? Com a reforma tributária e essa tal da CBS, vai ter a possibilidade de uma empresa que está dentro do Simples Nacional pagar essa CBS por dentro do Simples, como é hoje, né, percentualzinho pequeno dentro da tabela do Simples, ou ela pagar isso por fora do Simples, trocando uma alíquota, grosso modo, de 3% por uma de 9%, tá? Esse é o tal do regime híbrido. Eu decidi, empresa Simples Nacional, até setembro desse ano, se eu troco esse 3% por um 9%. Aí vocês vão falar assim, Leonardo, por que, Katsu, eu trocaria 3% para pagar 9%? Aqui está o ponto. Porque se você mudar para esse regime híbrido, você vai pagar 9% grosso modo na sua venda, mas você vai transferir crédito de 9% para quem contrata você. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um cliente aqui, nós temos, Caio, nosso escritório, a gente tem um cliente que é uma empresa muito grande de cessão de mão de obra e vigilância. Muito grande, muito bacana ela. O que ela faz? Ela compra fardamento, roupa, para os seus vigias, porteiros e etc. Ela gasta mais ou menos 600 mil reais por ano com essa empresa, que é do Simples Nacional, que fornece esse fardamento. Tranquilo até aqui? 600 mil reais, 3%, eu estou falando de 18 mil, é isso? 18 mil, 3% dos 600 não é o que ele paga, grosso modo, de PIS e COFINS, tá? Dentro do Simples. Agora, se ela optar por esse regime híbrido, ela vai pagar lá 50 mil. Olha só a diferença, de 18 para 50 mil. Só que qual é a diferença? Para esse meu cliente, empresa de vigilância, a partir de 1º de janeiro de 27, se ela opta por esse regime híbrido, ela transfere 50 mil de crédito para ele abater do imposto devido por ele. 50 mil de crédito. Se ela não fizer essa mudança, ela transfere o valor pequenininho lá, 18. O que você acha que meu cliente vai pedir para ele? Falar, migra para o regime híbrido. Por quê? Porque eu quero ter crédito de 50, eu não quero ter crédito de 18. Aí a pergunta-chave vai ser assim, não, mas peraí, então eu vou aumentar o meu preço para transferir isso. Aí a postura, eu aqui fazendo teatro e eu sou o meu cliente. O que meu cliente faria? O que eu faria no lugar do meu cliente? Falava, olha amigo, então, se você aumentar o seu preço em 10% para eu trazer o crédito, eu não tive vantagem nenhuma. Então, que tal
você aumentar o seu preço, não aumentar o seu preço ou aumentar só 2%, 3%. Então você entra numa negociação de margem, uma negociação de preço. Quem é mais forte nessa parada? O meu cliente que compra 600 mil por ano e o cara fatura 700, ou seja, ele corresponde lá a 80% da margem de lucro do cara. Quem é mais forte? Obviamente é o comprador. Então, numa posição de compra, obviamente, o meu cliente vai estar numa posição de vantagem. Então, viram, meus caros? Na prática, essa história da reforma tributária, ela vai trazer muito essa discussão de preço, sabe? Essa discussão de negociação de preço e margem. E as empresas do Simples têm um baita de um ponto, tá? Um baita de um ponto, que é essa decisão até setembro. Se elas vão para esse regime híbrido ou se elas ficam, né? Ficam no regime comum, só transferindo pouco crédito. Qual é o ponto-chave aqui, meus amigos? A empresa do Simples, ela precisa fazer essa análise. E o ponto principal é, se você vende só para consumidor final, eu já estou te dando consultoria de graça aqui, de graça. Tá? Se você só vende para pessoa física, consumidor final, o teu Simples possivelmente não vai ter grandes alterações. Continua dentro do regime normal do Simples. Agora, se você faz o que a gente chama de B2B, ou seja, se você vende de uma empresa business para outra empresa business, aí a história muda de figura e esse regime híbrido pode ser muito interessante para você ganhar mercado, para você não ter desconforto com os teus clientes, você não ter problema com os seus clientes, né? Então, assim, essa é uma análise que é tributária? É de número? E o contador vai te ajudar com isso? Vai. Mas tem uma estratégia por dentro desse negócio. Ficou claro, meus amigos? Tá? Então, a pergunta que o cara do Simples Nacional tem que fazer aqui é: a sua empresa está no Simples porque ele é bom mesmo, porque ele é melhor de verdade para você, ou ela está porque sempre foi assim? Tá? A sua empresa hoje, do Simples Nacional, ela está pronta para decidir até setembro, ou seja, amanhã, daqui a 4 meses, se ela vai para o regime híbrido ou se ela fica nesse regime comum? Tá? A outra pergunta que eu coloco aqui ainda é: cara, esse Simples é bom mesmo para você? Vou contar um segredo aqui da Yubi, não espalha para ninguém que eu falei esse tipo de coisa. Eu sei que você não pensa assim, mas isso acontece muito. Como dizem aí na rua, é raro, mas acontece muito. Tem muito contador que prefere manter as empresas no Simples por essa questão da simplicidade. Por quê? Porque eu pego uma guia, faço um cálculo básico e envio. Quando eu migro a empresa para o presumido ou para o real, eu começo a ter outras obrigações, mais trabalho. Tá? Não é o caso da maioria dos contadores sérios e muito profissionais, como é o caso do Dayub aqui e de outros que vão ver depois. Mas é uma tônica, gente, não dá para mentir. Então, na real, muita empresa está no Simples Nacional tendo prejuízo, não tendo vantagem. Então, fiquem ligados, meus amigos, tá? Tranquilo até aqui? E alguns comentários aqui, vou passar por eles rápido. Tá? O Caio diz aqui: o regime híbrido está sendo ignorado por muitos empresários. Tá? Um fornecedor que tenha um preço menor, mas que esteja no Simples, pode não ser o melhor fornecedor para sua empresa. Por quê? O Caio tem toda a razão. Porque ainda que ele tenha um preço menor, é menor quanto? Né? Ele vai te transferir crédito a 9% a partir de 1º de janeiro, ou ele vai te transferir crédito pequenininho? Essa conta tem que ser feita. Tiago, obrigado, Caio. Tiago, eu tenho que reavaliar aqui, inclusive, tá? O Tiago é advogado, um baita no advogado de São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, já fica um pedido para uma live específica sobre tributação de advogados. Vamos fazer isso, com certeza, Tiago. Vamos fazer isso. Inclusive, um ponto importante, tá, pessoal? Nas próximas lives, eu vou começar também a chamar algumas pessoas, tá? Não vai ser uma tônica, às vezes vai ser esse bate-papo nosso mais direto, mas às vezes eu vou chamar especialistas, pessoas, inclusive o Thiago vai participar aqui comigo de algumas questões relacionadas à aplicação do tributário dentro de alguns escritórios de advocacia, como isso pode funcionar. O Caio deve participar comigo de algumas também, o Matheus, que está aqui também. O Matheus também mandou um comentário aqui:
parafraseando aquele grupo de pagode, às vezes menos tributo não é mais faturamento. Exatamente. Tá? Ainda que o cara tenha menos tributo, não necessariamente isso reflete no faturamento. E aí, fazendo até um merchan, Menos é Mais vai participar do evento do G10, do meu amigo professor Cristiano, aqui no fim do ano. A gente vai falar mais sobre isso, mas ao longo dessas lives todas que a gente vai fazer, mas assim, é bem interessante. Vamos lá, quem mais? Grande Gil Alvarenga, professor, como está, meu amigo? Cadu, tudo bem? Vivi, foi um prazer contar contigo aqui. Vamos para frente, tá? Vamos para frente, obrigado aí, Cadu. Obrigado pelo comentário aí, Francisco Cordeiro, grande abraço, um baita do cara. O Wilton Maia pergunta aqui, e varejo, professor? Wilton Maia, se eu me lembro, cara, eu dei aula para você, acho que foi em 2016, mas eu acho que você é farmácia, não é? Você tem uma rede de farmácia, não é isso? No interior da Paraíba, em Patos. Cara, farmácia, a gente precisa dar uma olhada com carinho, tá? Bate um papo comigo, meu querido, tá? Mas o que acontece? Normalmente, os regimes de redução, eles continuam aplicáveis, tá? Então, a gente tem que dar uma olhada com mais detalhes, mas tende a não ter impacto muito significativo na tua operação, tá? Porque tem regime específico para medicamento, tá? Grande Bruno, bem-vindo, meu amigo. Renata Matsuda, um prazer tê-la também. Paulo Dayuber, meu grande amigo contador, ele diz aqui, hoje o simples já não é mais tão simples assim. Aliás, ele de simples tem muito pouca coisa, né, Dayuber? Você pegar a média do faturamento dos últimos 12 meses, aplicar a caixa, tem um monte de parada, um monte de coisa. Meus amigos, fato é que o tempo está voando, tá? E eu vou passar aqui para a terceira das 4 operações. Tá? Se eu não conseguir falar as 5 dessas, a gente deixa de spoiler para a próxima semana e vai tratando de outras operações. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, vai ser sempre nesse clima, rápido, direto, objetivo, sem ficar falando de juridiquês, tá? Sem ficar falando de juridiquês de uma linha geral. E a ideia aqui é mostrar a necessidade, mostrar a importância da reforma tributária. Então, meus amigos, operação 3 de 5, tá? Aluguel de bens em geral, tá? O que acontece com o aluguel de bens? Eu já dei spoiler, tá? E aqui, de novo, não estou falando de aluguel de bens imóveis, que vai ter um impacto muito significativo para as holdings e por aí vai, e a gente vai falar disso em uma outra live lá na frente, tá? Mas, aluguel de bens em geral, o que acontece? Uma empresa que vem, aluga um guindaste, por exemplo. Hoje, ela não paga ISS e ela não paga ICMS. Há um entendimento no judiciário de que, aluguel não é circulação de mercadoria, logo não seria tributável pelo ICMS, e 2, que aluguel não é serviço, tá? Porque não seria uma obrigação de fazer, blá, 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 blá. Fato é que tem uma súmula vinculante, de número 31 do STF, que fala, não incide ISS, e aí o complemento também não tem ICMS, sobre aluguel de bens em geral, tá? O que vai acontecer com a reforma? A reforma, a gente vai ter o que a gente chama de base ampla. Base ampla é tudo, como regra, passa a ser tributado. Fecha-se, e isso é um ponto positivo, tá, Yara? Um dos pontos positivos da reforma. Fecha-se o flanco de eu ter operações, tá, que podem não ser tributadas e que representam um conteúdo econômico, tá? Então, isso é um ponto positivo. Mas vamos olhar pelo viés do empresário? Cara, eu sou dono de uma empresa que aluga guindastes. Até o fim desse ano, eu não pago imposto, né? Grosso modo, não pago ICMS, ISS, eu pago os outros tributos corporativos, imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, tá? O que vai acontecer ao longo da reforma tributária, entre 2029 e 2032, eu vou passar a ter uma tributação de IBS, que é o que vai substituir o ICMS e o ISS, tá? Ou seja, vai aumentar o preço do meu aluguel. É só aluguel? Não. Complicando um pouquinho, aluguel de embarcações, o tal do afretamento de embarcações, ele também vai passar a ser
tributado se nada mudar na legislação, tá? Então, a gente vai ter um aumento de carga tributária nessas operações, tá? E aí, como é que funciona isso? Vamos pegar o tal do afretamento. O afretamento é um contrato de vários anos, 10 anos. Eu vou conseguir repassar isso no preço nas etapas seguintes? Essa carga tributária adicional? Essa discussão já está acontecendo no mercado. Porque hoje tem bid sendo feito pela Petrobras, por exemplo, né, tratando de afretamento de FPSO, desses afretamentos de embarcação. E aí? Como que eu precifico? Como é que vai ficar essa questão? Tá? Então são coisas, e aí eu estou usando esse como exemplo a Petrobras, mas de um modo geral, operadoras de um modo geral, tá, gente, estão contratando afretamento. Então isso vai impactar necessariamente. Então qual é a ação preventiva? Primeiro, tá, sugerindo aqui, se você é dono de uma empresa ou você atende empresas, seja advogado de outra área, seja advogado tributarista, atende empresas que atuam na parte de aluguel, tá? Essa empresa, saiba, em algum momento vai ter aumento significativo de carga tributária, porque ela vai passar a pagar um tributo que ela não paga hoje. Simples assim, tá? Então, como fazer? Fazer uma análise dessa estrutura e, se forem contratos de longo prazo, já deixar claro que o seu preço é sem tributos e que os tributos serão acrescidos nesse preço, tá? Tranquilo até aqui, meus amigos? Tá? Vamos lá. Caminhando para o final, gente. Eu não vou falar das 5 operações. Como é a primeira live, a gente falou de bastante coisa. O que eu queria agora é comentar com vocês muito rapidamente como serão os nossos próximos passos. Então, só para fechar, prestação de serviço de longo prazo, tá? Que eu tinha separado. E a questão da tributação no destino, eu vou fazer na próxima live, eu já pego um tema desse e a gente vai conversar com mais detalhes, tá? Que vai ser na próxima quinta-feira, 28 de maio, vulgo Dia Internacional de Leonardo Ventura, porque ainda vai ser meu aniversário, tá? Então, no dia 28 de maio, próxima semana, a gente fala sobre esses temas. Aliás, deixa eu só olhar aqui, entraram várias pessoas e recebi aqui alguns comentários. Gente, eu não vou comentar um por um, porque, assim, atenção aqui, mas só pegando o ponto do Bruno. O Bruno é músico, eu toco numa banda com o Bruno, com a Mocambo, e um grande amigo de mais de 30 anos, tá? E ele fala, Léo, tenta fazer uma live numa próxima sobre a tributação no meio artístico, o que muda com isso, tá? E os impactos para a cultura, grupos teatrais, etc, etc. Excelente ponto, Bruno. Tem impacto nisso também. E nessa live, quem sabe, eu posso trazer até minha sócia, Carla Piraí, que atua na área de direito de entretenimento, de um modo geral, para bater uma bola com a gente sobre esse assunto, né? E como funciona a tributação dos músicos em forma geral. Então, Bruno, anotado aqui. Eric, meu primo, um prazer te ter aqui na live também. Paula Garcia, grande profissional da área tributária, Elô. Prazer tê-los todos aqui. Gente, caminhando para o final, mais 5 minutinhos só que eu vou pegar do tempo de vocês, tá? Thalita, obrigado aí pelo elogio. Um prazer ter você aqui com a gente também, tá? Então, recapitulando, gente, tá? Para a gente fechar o dia de hoje. Reforma tributária impacta toda e qualquer empresa, meus amigos. Não tem parada, não tem empresa que não vai ter impacto da reforma, ela vai ter. Pode não ser de aumento de carga, mas pode ser nem de redução, mas pode ser de forma diferente de emitir documentos fiscais, mudança de planejamento tributário, negociação com clientes. Então, o recado, e esse é o primeiro recado que eu quero dar aqui, que vai ficar e vai ser uma tônica em todas as outras lives, se você é empresário ou se você é prestador de serviço, advogado, contador e etc., e tem seus clientes, vocês precisam, quanto empresário, olhar para dentro e ver o que impacta a reforma no seu dia a dia para não perder lucro. E se você é prestador de serviço, conscientizar, educar o seu cliente para que ele consiga passar bem essa fase da reforma tributária. Veja, mas Leonardo, eu sou advogado na área previdenciária. Cara, você é o cara de confiança do seu cliente. Você pode levar isso para ele, tá?
elevar essa demanda, essa necessidade para ele. A Paula, que atua na área tributária também aqui, ela sabe quanto de demanda já tem, mas o quanto a gente vai ter nos próximos anos por conta dessa reforma tributária. Então, é a onda a ser surfada, de uma forma bem objetiva. E seguindo nas operações, das 3 operações que a gente passou hoje, prestador de serviço vai ter um baita aumento de margem, tá? Anotando a recomendação, a sugestão do Thiago, a gente vai fazer uma live específica sobre tributação de advogado, tá? Uma das próximas lives eu vou programar isso e deixá-los saber. Mas todo prestador de serviço na área médica vai ter um baita do impacto, tá? Inclusive no planejamento tributário chamado de equiparação hospitalar, tem muita coisa que vai mudar. E por aí vai. 2, as empresas do Simples Nacional. Cara, Simples Nacional talvez seja a empresa que tem mais urgência para rever o impacto real da reforma tributária no seu dia a dia, tá? Anotem isso. Conhece alguém da área que tem uma empresa de Simples Nacional? Por menor que seja, cara, peça para analisar isso com cuidado. Vai mudar muita coisa. E 3, se a tua empresa atua com a parte de aluguel, ou se você tem um cliente na área de aluguel, corra atrás, porque ainda não é agora, tá? Mas o aumento de carga tributária virá de uma forma muito enfática. E a operação tem que ser, como normalmente são operações contínuas, isso precisa ser muito bem endereçado, tá, gente? Em síntese, a reforma tributária não impacta todas as empresas da mesma forma, mas toda empresa precisa descobrir onde está o seu maior ponto de exposição. E é isso que nessa conversa, né, nessas conversas semanais que a gente vai ter aqui, eu vou endereçar. Como diz o Matheus aqui, meu grande amigo Matheus, planejamento não é mais um luxo, é uma necessidade. E o choque no ano que vem não é terrorismo, tá, galera? É real, real. Na real mesmo, velho, a partir de 1º de janeiro de 27, muita gente vai ser pega com redução de lucro, redução de margem e se não fizer esse trabalho cuidadoso, tá? O choque vai ser grande. Então, assim, e não é outro ponto, outra mística, Matheus, aproveitando o teu gancho, não é planejamento, não é só para empresa muito grande. A verdade, todas as empresas, maiores ou menores, elas precisarão rever os seus planejamentos tributários, que a gente brinca aqui, todo mundo volta para a prancheta, tá? Fechando, meus amigos, tá? Como vocês sabem, eu sou advogado na área tributária e professor, tá? E aí falando um pouquinho de movimento de mercado, né? Como eu sei que tem muita gente aqui que é advogado, tá? E contador, a gente tem sentido um movimento na área tributária razoável, né? Um aumento, claro, de demanda, mas um aumento ainda muito tímido em relação àquilo que seria realmente necessário. Então, eu não tenho dúvida, tá, de que nos próximos meses, até o início de 1º de janeiro de 27, né, e ao longo do ano de 27 e 28, a demanda na área tributária vai crescer exponencialmente, tá? Então, a pergunta que fica para o empresário você sabe responder hoje com segurança qual é o impacto da reforma tributária no teu negócio, naquele teu negócio que paga as tuas contas no dia a dia, seja ela grande, seja um negócio grande, seja um negócio pequeno? Você sabe responder? Se você não sabe, procure ver isso com detalhes. É muito importante diagnosticar esse impacto real para a gente não ser pego de surpresa lá em 1º de janeiro de 27 com o lucro achatando eventualmente, tá? 2, se você é advogado e consultor, meus amigos, a reforma tributária é um oceano azul de oportunidade. Eu vou até palestrar no sábado, no evento do G10 sobre isso. A reforma tributária é um oceano azul de oportunidades nos próximos 7 anos. Você tem
clientes na área tributária, você pode buscar conhecimento aplicado para atender o teu cliente nessa área. Então, meus amigos, busque esse conhecimento, tá? Busque parcerias para atuar na área tributária. Isso não é uma oportunidade de negócio que deve ser deixada de lado, tá? E aí, o que acontece, meus caros? Em especial para o empresário, se quiser tirar mais dúvida, conversar alguma coisa, fica à vontade, tá? Para entrar em contato comigo no direct ou no WhatsApp ou o que for. É um prazer conversar com vocês e passar mais detalhes disso. E se você é advogado, a gente está lançando nesse fim de semana o pré-lançamento da nossa mentoria Tax Now Club, que é uma mentoria para auxiliar advogados de todas as áreas e profissionais da área tributária aproveitarem as oportunidades de negócio da reforma. Como eu falei, vai faltar braço, e tem muita oportunidade. E você, sendo o proprietário do teu cliente, com as devidas aspas, né, gente, o cara de confiança do seu cliente, você está numa posição muito mais segura de trazê-lo para perto, tá? Então, assim, procurem saber, quem tiver interesse, tá? Pode comentar aqui embaixo, reforma, tá? Que aí eu entro em contato também, meu time aqui entra em contato com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões. Mas é isso, meus amigos. É um prazer. Para encerrar, eu queria deixar só essa mensagem. A reforma tributária é uma mudança que é para todo mundo, não é alíquota, é nome de tributo, é de forma de fazer negócio. Então, ela impacta todo mundo e é isso que eu vou tentar trazer sempre para vocês aqui nesse nosso bate-papo, tá? E para os advogados, gente, é oportunidade de negócio. Não percam essa oportunidade, tá? É isso, meus amigos. Foi um super prazer receber cada um de vocês aqui. Foi ótimo. Espero realmente que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Semana que vem a gente está junto. E essa é a proposta da série Reforma Tributária na Real. Menos abstração, menos teoria, mais mundo real, mais impacto prático. Menos medo e terrorismo. Às vezes eu vou falar coisa, pode impactar o teu lucro. Mas não nessa parte não é terrorismo, é real. Mas tem muita gente também fazendo terrorismo com a reforma por aí, tá? Menos terrorismo, menos medo e mais estratégia. Menos improviso e mais preparação. Muito obrigado, gente, pela presença de cada um de vocês. Quem quiser conversar comigo, me chama no direct ou escreve a palavra reforma e acompanha a gente nas próximas lives. Dia 28, próxima quinta-feira, eu estou aqui de novo. Vai ser um prazer ter cada um de vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por cada um que esteve aqui hoje. Valeu!